Sejam todos bem-vindos ao canal. Se você gosta de ouvir história da vida real, vem com a gente, pois tenho certeza que você vai amar o vídeo a seguir. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o nosso vídeo. Sem mais demora, vamos de história! Meu nome é Mirella e hoje vou contar a minha história. Eu tinha cerca de 17 anos quando tudo aconteceu. Eu era uma menina muito espontânea, gostava de fazer novas amizades e nós havíamos nos mudado para uma cidade recentemente. Para mim era tudo muito novo, afinal eu não conhecia ninguém. Comecei a estudar em uma escola diferente, mas fui muito bem recebida, muito acolhida e, para ser bem sincera, eu gostei do clima do lugar, das pessoas em geral. Eu estava me sentindo muito bem. Eu tinha uma irmã que se chamava Camila. Meus pais trabalhavam muito, pois eles procuravam sempre dar o melhor de si para proporcionar o melhor para minha irmã e eu. A minha irmã, ela era um pouco mais nova do que eu. Tínhamos 3 anos de diferença. Eu não tinha muita paciência com a minha irmã, confesso. Mas, com o tempo, isso foi ficando pior. Na escola, eu conheci a Lúcia. Não demorou muito tempo para nos tornarmos melhores amigas. A Lúcia e eu éramos inseparáveis. Ela ia à minha casa, eu frequentava a casa dela e a mãe da Lúcia, a tia Shirley, era um amor de pessoa. Nossa, eu gostava muito dela. E a minha mãe não curtia aquela amizade. E devido a isso, passamos a discordarmos o tempo inteiro. Eu gostava muito da Lúcia, chamava a Lúcia para almoçar em minha casa. A Lúcia participava de todas as minhas rotinas. Isso deixava minha mãe muito chateada. Ela dizia que eu não dava a mínima para a Camila, deixava de dar atenção para minha irmã, para ficar o tempo inteiro grudada na Lúcia. Mas eu não me importava com os comentários da minha mãe. Sinceramente, eu só estava preocupada em agradar a minha amiga. Afinal, nós fazíamos tudo juntas. Era muito mágico sempre que a Lúcia estava por perto. E por causa de uma coisa ou outra, eu sempre brigava com a minha mãe, porque ela cobrava atenção, ela cobrava o fato de eu deixar a Camila para trás. Eu não tinha a menor paciência com a minha irmã. O meu pai me questionava muito a respeito disso também.
e ficar em casa para mim estava se tornando muito chato. E por isso eu passei a viver mais na casa da Lúcia, junto com a tia Shirley. Nossa, era muito legal. A tia Shirley, ela sempre proporcionava para Lúcia e eu tudo aquilo que a maioria dos pais adolescentes proibiam. E isso me deixava muito empolgada. Por exemplo, a tia Shirley costumava levarmos para baile funk. Ela comprava cerveja para a Lúcia e eu bebermos com ela. Ela nos levávamos para baladas. Ela deixava nós sairmos com os meninos e tudo era liberado com a tia Shirley. Isso era muito bom. Nossa, eu me sentia muito livre sempre que eu estava na casa da Lúcia. A mãe da Lúcia era muito legal. E sem falar que ela não me questionava por nada, não vivia pegando no meu pé. Às vezes eu falava para minha mãe que ia dormir na casa da Lúcia, quando na verdade eu ia sair com algum menino. E quando a minha mãe ligava para a tia Shirley, ela confirmava, falava que eu estava dormindo, que eu estava lá. Nossa, como a tia Shirley era legal. E isso fazia eu ficar cada vez mais apegada à tia Shirley. Cada vez eu gostava mais dela. E eu já não me importava tanto com a minha família. Eu realmente achava muito chato a vida em casa. Os domingos, a minha mãe sempre costumava fazer um almoço diferente. Afinal, era o dia que ela e o meu pai estavam em casa e ela queria fazer aquele almoço caprichado em família. Antes eu gostava muito desses momentos, mas àquelas alturas tudo era chato para mim lá na minha casa. Eu lembro que eu, nesta época, tinha 16 anos e a minha irmã Camila tinha 13. E neste dia, a minha mãe fez um daqueles almoços que ela gostava de fazer, bem caprichado, e ela estava muito feliz. Meu pai havia sido promovido. Inclusive ela falou para mim: olha, Mirella, hoje eu estou tão feliz, mas tão feliz, que se você convidar a Lúcia, eu sinceramente não vou me importar. Se você quiser convidar a sua amiga para almoçar conosco, pode convidar, porque hoje é dia de comemoração. Nossa, aquilo foi muito bom, porque eu já estava pensando em não participar daquele almoço. Eu ia dar um perdido na minha família, ia para casa da Lúcia. Mas como ela me deu a alternativa de convidar a Lúcia para almoçar com a gente, aí já fez toda a diferença para mim. E eu, muito feliz, liguei para a Lúcia e a convidei. E ela veio, claro. A minha irmã Camila convidou uma amiga dela que se chamava Suzy. E aquele almoço foi muito legal.
veio um amigo do meu pai com a esposa dele, o filho. E foi um almoço realmente comemorativo para comemorar a promoção do meu pai. Todos estavam muito felizes. E eu estava muito feliz, apesar que, na verdade, eu estava pouco me lixando que meu pai havia sido promovido. Eu estava feliz porque a Lúcia estava lá em casa. Enfim, chegou o momento do almoço e eu gostava de ficar irritando a minha irmã. Eu amava fazer isso e a Lúcia, ela não curtia a minha irmã. E por isso que depois que eu conheci a Lúcia, a relação com a Camila ficou muito estremecida pelo fato da Lúcia não curtir a minha irmã. Antes eu não entendia, mas hoje eu sei que a Lúcia tinha muita inveja da minha irmã, da minha família. Mas enfim. E eu comecei a implicar com a minha irmã sem motivo algum, porque a Lúcia falou pra mim: "Nossa, Mirella, essa sua irmã se acha mesmo, né? Olha só ela, toda se achando, porque o pai foi promovido, com aquela amiguinha dela tiracolo, se achando a patricinha da casa. Olha como ela anda no salto, coitada. Essa sua irmã se acha, você devia dar uma lição nela." E eu ouvi a Lúcia, como sempre, e comecei a implicar com a minha irmã. E eu lembro que eu cheguei perto da Camila e falei: "Tá tão felizinha por quê? Porque o papai foi promovido, mas a promoção não é sua, é dele. Não entendo o motivo de tanta felicidade." E a minha irmã me olhou com repreensão e disse: "Que isso, Mirella? Não entendo porque você está falando assim. Temos que nos alegrar pela vitória dos nossos pais. Você não percebe que uma vez que as coisas dão certo para eles, é muito bom para nós?" E eu fiquei muito irritada com aquele jeitinho dela de falar e dei um tapa na cara da minha irmã. Simplesmente a bati. Eu fiquei muito irritada com aquele jeitinho dela, aquele jeitinho chato, aquela carinha de boazinha. Eu dei um tapa e ela ficou abismada com a minha reação, pois ela não esperava que eu ia dar um tapa na cara dela. E a minha mãe brigou comigo logo de imediato, perguntou o que estava acontecendo comigo. E todos vieram em defesa da Camila, a Susan, meu pai, todos que estavam ali. E apesar de tudo, a Camila ainda me defendeu, porque a minha mãe quis me colocar de castigo. E a Camila falou: "Não, mãe, não é justo, deixa assim ela participar do almoço. Hoje é dia de alegria. Depois eu converso com a Mirella, tá tudo bem." Ela tomou, inclusive, a culpa para si, sendo que ela não tinha culpa nenhuma. Eu que impliquei com ela, mas ela falou que havia me provocado para os meus pais não me colocar de castigo. Ela simplesmente apaziguou a situação. E isso deixou a Lúcia muito irritada, porque ela detestava a minha irmã. Mas eu tava com muita raiva, porque eu não queria continuar naquele almoço, naquele clima. Eu queria estragar tudo de uma vez. E a Lúcia queria isso mesmo. E depois, quando terminou o almoço, que as pessoas já estavam se despedindo,
eu subi para o meu quarto e fiquei conversando com a Lúcia. E depois escutamos passos subindo a escada. E eu pensei, com certeza é a Camila. E a Lúcia falou para mim, aproveita, empurra ela da escada. Fui ao encontro dela. Ela havia subido aquela escada. E eu fiquei conversando com ela. E no vacilo que ela deu, eu a empurrei. Claro, a minha irmã precisou ser levada ao hospital. Ficou alguns dias hospitalizada. Mas nada sério aconteceu com ela, apesar de alguns machucados. Meu pai ficou muito indignado com aquilo e falou que eu estava de castigo, que eu era só de casa para a escola e que eu não ia mais poder estar saindo com a Lúcia. Aquilo me deixou muito chateada. Eu fiquei com tanto ódio que naquela noite eu desejei com todas as forças me livrar por completo da minha família. E eu disse em alto som em meu quarto que o que eu mais queria naquele momento era ser livre, nem que para isso eu precisasse me livrar da minha família. Eu odiava a minha família naquele momento e eu realmente queria me livrar deles. No dia seguinte eu fui para a escola com muito ódio. A minha irmã ainda não havia voltado para casa, ainda estava no hospital. Meus pais estavam com raiva de mim e eu contei toda a minha situação para a Lúcia. E ela me aconselhou, depois que saíssemos da escola, em vez de eu ir para casa, era melhor que eu fosse para casa dela. E foi isso que eu fiz. Cheguei lá, contei tudo para a tia Shirley. E a tia Shirley ouviu tudo atentamente e disse para mim: "Ah, Mirella, você não é obrigada a passar por isso, bonequinha. Você é uma menina tão linda. Sua família não lhe merece. Sua família é muito má. Sua família lhe odeia. Eles só gostam daquela sua irmã ridícula, aquela metida da Camila. Eles só se importam com ela. Você não precisa realmente passar por isso. Então, se você quiser, vem morar aqui em casa. As portas da minha casa estão abertas para você." Ao ouvir aquilo, eu pensei, quer saber? Eu não gosto da minha família. Minha família não me merece. Eu almocei neste dia na casa da Lúcia e depois fui para casa. Minha mãe ainda não havia chegado do trabalho. Ufa, me safei. Assim, ela nem percebeu que eu havia demorado. 2 dias se passaram, a minha irmã recebeu alta e a minha mãe tirou alguns dias para cuidar da Camila. Aquilo me deixou com muito ódio. E à noite, quando todos dormiam, eu peguei algumas roupas e fui embora para a casa da Lúcia. É óbvio que no dia seguinte, a minha mãe me procurou lá. E a tia Shirley falou para minha mãe: "É melhor você dar um tempo para ela. Ela está com muita raiva de vocês. Se você levá-la para casa neste momento, ela pode cometer uma besteira. Eu vou convencer ela a voltar para casa. Não se preocupe." E a minha mãe foi embora. Quando eu cheguei da escola com a Lúcia, a tia Shirley falou tudo o que havia acontecido para nós. Inclusive, ela falou: "Eu disse tudo isso para convencer a sua mãe a deixar você ficar, mas nunca vou te convencer a voltar para casa."
E aquilo me deixou muito feliz, enfim. Eu agora tinha a liberdade que eu tanto queria. Eu podia sair a hora que eu quisesse, sem precisar dar explicações. A tia Shirley era muito legal. Eu saía com quem quer que fosse. Ela me liberava. Ela não se importava para onde eu ia, com quem, o que fazia. Eu estava me sentindo muito livre. Até que em uma tarde, quando eu estava conversando com a Lúcia, a Camila e a Susan chegaram lá, dizendo que naquela noite eles estavam indo jantar em um restaurante muito requisitado da cidade e que meus pais gostariam muito que eu fosse. Mas eu ri na cara dela e disse: fala para os seus pais que eu não vou. Não sei porque eles ainda perdem o tempo deles me convidando para esses eventos ridículos. Eu não vou. Eu tenho outras coisas mais interessantes para fazer. Então fale para seus pais que eu não vou e que eles me esqueçam. A Camila ficou muito triste. E eu lembro que ela naquele momento olhou em meus olhos e disse: Mirella, eu não entendo por que você está tão revoltada com a gente. A única coisa que nós te demos até agora foi amor. Mas não consigo entender o que passa em sua cabeça. Sinceramente, são tão desnecessárias essas suas atitudes. Eu só espero, Mirella, que você não se arrependa quando for tarde demais. E ela foi embora. No dia seguinte, era meu aniversário de 17 anos. E eu fiquei rindo, zoando dela e da Susan, junto com a Lúcia. E ela se foi. Foi a última vez que eu vi a minha irmã. No dia seguinte, ainda muito cedo, a tia Shirley entrou no quarto da Lúcia e me acordou e disse: Mirella, eu acabei de receber uma notícia muito triste. E eu pensei: que houve, tia Shirley? Mas antes que eu abrisse a boca para de fato perguntar, ela disse: seus pais e sua irmã, quando estavam voltando do restaurante, eles sofreram um acidente de carro. O acidente foi muito grave, não houve sobrevivente. Seus pais e sua irmã morreram. Nossa, aquilo me pegou de surpresa. E eu pensei: eles morreram? Como assim? E a tia Shirley continuou falando. Ligaram para o seu celular, mas não conseguiram falar com você porque você estava dormindo. E até que chegou alguém aqui em casa chamando, e era uma vizinha sua. Aquilo me deixou abismada, mas no momento eu fiquei sem reação. Eu estava brigada com a minha família. Eu estava com raiva dos meus pais. Naquele momento, eu odiava a minha família. Eu tinha raiva da minha irmã. Eu não sabia o que eu estava sentindo. Foi quando a tia Shirley falou para mim: querida, você não precisa fingir emoções. Você não precisa sentir a morte deles. Se você quiser,
Você nem precisa ir ao velório. Eles não gostavam de você, lembra? Eles te odiavam, lembra? E eu ouvi aquelas palavras, mas hoje eu sei que não era aquilo que eu queria sentir. Eu estava triste. Mas as palavras da tia Shirley me encorajavam a negar o sentimento de perda que eu estava sentindo no momento. E sim, eu não fui ao enterro, eu não participei em nenhum momento do velório, eu não estive presente para me despedir da minha família. E depois que tudo passou, o nosso advogado me procurou para dizer que eu era a única herdeira, que havia um valor considerável de dinheiro em 2 contas, na conta do meu pai e na conta da minha mãe. Tínhamos um apartamento na cidade onde morávamos anteriormente e tínhamos a nossa casa. E o advogado explicou tudo o que me pertencia. Claro, a tia Shirley cresceu logo os olhos. Afinal, ela morava numa casa muito pequena, alugada, com a Lúcia. E a partir daquele momento, nós passávamos a ter todas essas regalias que eu havia herdado com a morte da minha família. E eu lembro que a tia Shirley falou assim: até que a morte da sua família foi um bom negócio. E eu não entendia quando ela dizia isso, mas a tia Shirley logo se mudou para a casa que era por direito minha. E nós fomos morar naquela casa. Ela saiu da casa alugada e fomos morar na minha casa. Ela, eu e a Lúcia. Os primeiros dias fizemos muitas festas, convidamos amigos. Os amigos da Lúcia estavam encantados, pois a minha casa era uma casa enorme. Tinha várias suítes, era uma casa incrível. E todos estavam muito encantados com aquela nova realidade. E a tia Shirley fez compra de roupas para ela e para a Lúcia. E eu lembro que ela falou para mim: ah, Mirella, você não precisa comprar roupas, querida. Você tem um closet enorme, cheio de roupas. Quem precisa mesmo de muitas roupas, de muitas coisas, é a Lúcia e eu. E eu concordei, porque realmente a Lúcia tinha poucas roupas. A tia Shirley mal tinha roupas. E elas fizeram compras, compraram muitas coisas para elas. Acessórios, calçados. E tinha um menino que eu gostava dele na época. E nós já havíamos saído diversas vezes. E a Lúcia sabia que eu gostava dele. E eu lembro que esse menino simplesmente terminou tudo comigo e eu não entendi por quê. E 2 dias depois, ele começou a namorar a Lúcia. E eu chamei a Lúcia para conversa e falei para ela: Lúcia, o que é que está acontecendo? Você sabe que eu gosto dele. E ela me interrompeu falando: ah, Mirella, deixa de ser chata. Você gosta dele, mas ele não está mais na tua, ele não te curte mais. E agora ele é meu namorado, esquece. E aquilo me deixou muito magoada. Eu lembro que eu desabafei com a tia Shirley, mas eu percebi que a tia Shirley não estava muito afim de me escutar, não estava com muita paciência. E certo dia, eu lembro que a tia Shirley chegou dizendo pra mim: olha,
Eu sempre trago esses papéis para você assinar, mas eu confesso que esses aqui são os últimos. E ela alegava que era um projeto que ela estava realizando, que ia ser muito bom para mim, para Lúcia e para ela. E ela falava que já tinha pego a assinatura da Lúcia e só faltava a minha. Todas as vezes ela falava isso. E eu assinei. Foi quando depois ela falou pra mim: eu quero que você procure um lugar para viver, porque aqui não te pertence mais nada. E aquilo foi um balde de água fria em cima de mim. E na mesma hora eu a questionei e ela e a Lúcia me expulsaram de casa. Elas falaram que nunca gostaram de mim, que se divertia mesmo em me ver contra a minha família. E a Lúcia despejou em cima de mim todo o seu ódio. Ela disse: você acha mesmo que eu era sua amiga, Mirella? Não. Em você eu enxerguei uma oportunidade de ouro. Você se vestia bem, tinha uma boa posição, todos te respeitavam na escola, queria se aproximar de você. Por isso eu me aproximei e te afastei de todos. Eu nunca gostei de você, nunca gostei da sua irmã, nunca gostei da sua família, eu sempre te odiei. E aquilo me magoava, cada vez que ela falava eu chorava, eu estava sem entender, sem aceitar. E ela dizia: eu não me importo com você. O que vai acontecer com você, pra mim, não interessa. Tudo que nós queríamos de você já conseguimos. Inclusive, o acidente dos seus pais? A morte da sua família? Você acha mesmo que foi acidente? Foi quando a tia Shirley mostrou uma gravação onde ela planejava tudo. Naquele dia que a minha irmã foi me convidar para o tal jantar, deixou a Lúcia muito indignada. E na gravação eu vi quando ela chegou para a mãe dela e disse: mãe, eu não aguento mais. Você não tem um plano de matar a família da Mirella? Então faz isso acontecer agora, eu não aguento mais a alegria daquela família. O acidente da minha família foi causado por elas. Elas foram as verdadeiras responsáveis pela morte da minha família. E a Lúcia continuou falando: se você for falar isso para alguém, é a sua palavra contra a nossa. Você não tem como provar nada, garota. Você agora é uma garota inútil de 17 anos, sozinha e pobre, porque tudo a qual lhe pertencia agora é nosso. E eu fiquei sozinha, nem as minhas roupas elas deixaram que eu pegasse. E naquele momento eu percebi o quanto que eu fui injusta com a minha irmã, o quanto que eu fui cruel com a minha família, o quanto eu fui má. Naquele momento eu me arrependi muito. E eu lembro que eu dormi 2 noites na rua, até que alguém me acolheu, me deu dormida, me alimentou. Eu lembro que essa senhora me matriculou em uma outra escola, porque ela não tinha condição de pagar escola para mim. Mas ela me acolheu com tanto amor, ela cuidou de mim. E com o tempo eu terminei meus estudos, fiz faculdade, me formei, comecei a trabalhar, me casei. Hoje tenho 2 filhos lindos, a Patrícia e o Pedro. Tenho um marido maravilhoso, tenho uma boa profissão, uma boa posição no mercado. Meu marido é médico, inclusive um médico muito bem conceituado na sua profissão. Ele é cardiologista. Quanto a Shirley e a Lúcia, o que eu fiquei sabendo é que elas
gastaram todo o dinheiro, depois venderam a casa, venderam o apartamento, os carros, venderam tudo. E hoje estão na completa miséria porque gastaram tudo e hoje estão pior do que quando eu a conheci. Outro dia, quando eu estava indo ao trabalho, uma pessoa tentou parar o meu carro pedindo carona. E quando eu olhei, conheci. Era a Lúcia e a Shirley. E elas contaram suas misérias para mim. Falaram que está na completa miséria, que às vezes dorme na rua porque não tem condições de pagar o aluguel. A Shirley ficou doente. A Lúcia sofreu um acidente que a deixou paraplégica. E a única coisa que eu consegui sentir por elas, vendo-as naquela situação, foi pena. Eu simplesmente olhei nos olhos delas e falei: vocês estão colhendo o que plantaram. Vocês pensavam que iam me deixar na pior? Olha para mim, hoje eu estou muito bem. Tudo que vocês roubaram de mim, eu conquistei em dobro. E vocês estão aonde merecem. Hoje eu daria qualquer coisa para ter alguns minutos, pelo menos, com a minha família. Como eu gostaria de abraçar a minha irmã e dizer o quanto eu a amo. Como eu gostaria de abraçar os meus pais e sentir todo aquele amor que eles tinham por mim. Como eu gostaria de ter a minha família outra vez comigo. Mas infelizmente isso não é possível. Sigo minha vida com meu esposo e meus filhos, mas nunca vou deixar de me arrepender e lamentar o fato de não ter os meus pais e a minha irmã comigo aqui. Esta é a minha história.